Bora, guerreiros. Pós-jogo, né? Botei aqui minhas garrafinhas, né? Aqui, ó. Bandeira. Ainda tô em obra. Vou fazer uma obra ainda, né, galera? Mas aí, vamos falar do pós-jogo ontem, Fluminense São Paulo. Esse cara aqui, né? Vou botar esse cara aqui. Fernando Diniz. Realmente, vou falar para vocês, hein? Tá complicado. Tá complicado, realmente. Fluminense em 2024 parece que não joga, né? A gente vai falar um pouco disso aqui, o pós-jogo de ontem, o react do jogo, o que aconteceu entre Fluminense e São Paulo, né, no jogo de ontem. Vamos começar com a escalação, né? Uma escalação até que normal, nada muito diferente assim do que esperávamos. A gente sabe que alguns jogadores são sempre poupados, né? É porque a gente tem um jogo importante na quinta-feira já, que é contra o Cerro, no Maracanã, pode já classificar a gente para a próxima fase das oitavas de finais da Libertadores, que seria muito importante ter essa tranquilidade, né? Para depois buscar também outra tranquilidade na Copa do Brasil, classificar para as oitavas, já que no brasileiro a gente tem feito um brasileiro muito ruim. O ano do Fluminense não é bom, para falar a verdade, nem na Libertadores, né, gente? Se a gente for olhar os jogos que a gente fez na Libertadores e o que a gente tem feito, o Fluminense ainda não jogou em 2024. A gente tá pecando aí. Deixa eu só ajeitar aqui que a luz tá. A gente tá pecando em 2024, depois vou ter que dar uma ajeitada ali. A luz tá refletindo ali, não sei porquê. Em 2024, né? Então a gente abre aqui esse pós-jogo comentando sobre isso. Se vocês quiserem comentar aí, fica à vontade, fala, comenta aí, diz o que você está achando do Fluminense 2024, o que falta para o Fluminense recuperar o futebol de 2023, né? Porque do ano passado para cá, os únicos jogadores que voltaram, né, para mim, né, de 2023 para 2024, jogando um bom futebol foram o Fábio, né? A gente vai falar dele do jogo de ontem, mas o Fábio, até agora, nos salvando em vários jogos, e o John Ares, né? Esses dois são os que têm um rendimento muito consistente em todos os jogos da temporada. Posso colocar aí o Martinelli fazendo bons jogos, também tendo uma consistência boa, mas tirando isso, o resto do time não vem bem. O Fluminense vem muito mal em 2024. Ontem foi um jogo horroroso, péssimo, né? Péssimo pro Fluminense. Era um jogo que, principalmente, o Fluminense tinha que jogar igual jogou contra o Colo-Colo, na minha opinião, porque como lá a gente se perdesse ia dificultar na classificação para a Libertadores, já que temos 2 jogos em casa, jogamos em casa. No brasileiro, se a gente for olhar a tabela é muito ruim, né? Eu vou pegar aqui a tabela do brasileiro para vocês, vou falar aqui na hora para vocês, como eu estou fazendo ao vivo, ainda não estou apto, não tenho outro computador para ir jogando as coisas, fazendo as coisas como todo mundo faz, ainda não sei fazer esse tipo de colocar a tabela, mas estou aprendendo. Daqui a pouco a gente fica fera nisso aí. Mas vou falar aqui para vocês a tabela do brasileiro hoje. Terminando hoje, a gente seria rebaixado. Olha só. Um clube que foi campeão da Libertadores, Carioca, Libertadores e da Recopa esse ano, né? Que vem de títulos importantes sul-americanos, que vem fazendo um excelente ano, né? Infelizmente, brigando para não cair. Pô, não é onde o Fluminense tem que estar, né? Nem com o elenco que montou, nem com o time que tem. Eu acho, minha opinião, que o elenco desse ano é qualificado mais do que o ano passado, o elenco, mas eu não acho que foi um elenco bem montado, tá? O único jogador que eu esperava mais, assim, já jogando era o Terãs. Douglas Costa já esperava lesão, o Gabriel Pires já esperava lesão, já falei para vocês várias vezes, tem vídeo no meu canal, quando ele foi contratado como reforço, olha lá, falei com um amigo meu, o Alvinico, falou, é muito bom, mas se lesiona muito. Tá lesionado. Voltou a treinar domingo, né? Mas estamos em maio, metade de maio já. Ele voltou a treinar domingo, né? E não jogou ainda uma partida inteira. Né? O Douglas Costa lesionado de novo, e o Renato Augusto, excelente contratação, mas acho que não se encaixa nesse estilo do Diniz. Então, voltando à classificação, lá embaixo só, né? Não vou falar do resto, a gente tinha que ter empatado. No mínimo. Eu acho que ontem o jogo era para jogar no estilo do jogo Colo-Colo. Sair de lá fora da zona de rebaixamento.
pelo menos nessa rodada, né? É jogar como jogamos contra o Colo-Colo, buscando uma bola, querendo o gol. O Fluminense até duelou bem com o São Paulo, teve boas chances, teve chances, né? Falhamos nos gols, demos chances ao São Paulo também, contra-ataques. O São Paulo veio com um time também modificado, bem ofensivo, né? O Fluminense não esperava talvez os 4 jogadores na frente do São Paulo, mas o Fluminense realmente podia ter jogado, né, 1-1, buscando uma bola muito fechadinho lá atrás, buscando uma bola na frente, para não dar chance ao azar, como deu. A classificação Fluminense está em 17º por 5 pontos, mas em 6 jogos. A mesma pontuação do Corinthians, né? O Corinthians tem mesmo, só que o Corinthians tem um saldo de gol melhor que a gente. Tem -4, eles têm -2. Por isso estamos na zona. Né? Tem o Criciúma aí na frente, o Juventude na frente, só que olha porém, o Juventude tem 5 pontos e 4 jogos, 2 a menos. Isso já começa a preocupar. O Criciúma tem 5 pontos, mas 3 jogos a menos que o Fluminense. 3. 3. Tá? É preocupante, tá? Aí vem o Vasco com 6, né? O Grêmio com 6, só que o Grêmio tem 6 com 4 jogos. Né? Então é preocupante porque os times que estão embaixo. E se a gente for olhar, a gente dá sorte que o Vitória tem 5 jogos e o Atlético Goianiense tem 5 jogos. Né? Então não conseguem chegar a passar o Fluminense. Mas o Cuiabá tem 4 jogos. Se o Cuiabá ganha 2, passa o Fluminense, que tem 5. Então, o empate ontem, qualquer ponto do brasileiro é muito importante. É lógico, você, tricolor, não acha que o Fluminense vai cair, né? Eu também não acho, lógico, acho que não é time para brigar pela zona de rebaixamento, vai brigar ali no meio da tabela para cima. Eu acho que esse time tem que ser reformulado no meio do ano, né? Propenso a perder o André, propenso a perder o John Ares, esse time tem que mudar a forma de jogar de vez em quando, tem que se reforçar com os jogadores mais novos de contra-ataque, né? Ontem, vamos falar do jogo de ontem, né? O jogo de ontem foi um jogo o seguinte, o Fluminense começou bem, né? O São Paulo também, São Paulo pressionando o Fluminense. Normal, tá em casa, tá no Morumbi, né? Tá sem o Calheri machucado, o Fluminense poupou Felipe Melo, Marcelo e Cano, né? Então foi um time muito modificado, mas um time que entrou em campo, um time bom. Teoricamente, um time bom. Fábio, Marquinhos na direita, Antônio Carlos, né? E o Manuel, né? Um time. O Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, poupar o Marcelo. No meio viemos com Martinelli, Alexander, Lima, John Arias, Keno e o menino Cauã Elias no lugar do Cano. Todo mundo sabe que o Cano teve uma lesão no joelho, todo mundo sabe que ele não se recuperou ainda 100%, todo mundo sabe que ele ainda está mal fisicamente por causa disso, né? E corre muito, um jogador de 35 anos, indo e voltando, não aguenta um pique todo. Então entrou com um time até tranquilo, né? Ali povoando o meio campo, o John Arias às vezes chegando na ponta, jogando no meio. O Keno, para mim, foi uma surpresa muito grande. Começou muito bem o jogo, né? Procurando o jogo. Há muito tempo sem jogar, o físico atrapalha um pouco, a técnica, mas ele foi muito bem durante a partida, né? E o Fluminense, lógico, aquela saída de bola que ontem não deu certo, né? Ontem a gente viu que a saída de bola, o São Paulo pressionou, né? A linha com o André, com o Luan, com o Luciano, né? Com o menino que fez o gol, não foi nem o Galo o primeiro, mas pressionando a saída de bola ali do Fluminense, né? Subindo a marcação para fazer com que o Fluminense errasse. O Fluminense errou várias vezes, né? Deu chances em bolas perdidas ali no meio-campo, jogadas perigosas em que o Fábio fez defesa, e numa delas o Fábio saiu totalmente errado, né? Não, bateu de esquerda, não mirou a força, né? Sobrou para o jogador do São Paulo que chuta no contrapé. Aí sim o Fábio faz o que ele tem que fazer de melhor, faz uma grande defesa e no rebote pega a cabeçada do Luan, né? E uma grande jogada do São Paulo, que já tinha tido um chute do Rodrigo Nestor de fora da área, né? Que vinha criando oportunidade. E quando o São Paulo estava melhor no jogo, o Fluminense vai lá, né? Com o Cauã ali segurando, fazendo o pivô, né, coisa que o Cano não consegue fazer de jeito nenhum, que John Kennedy e o Cauã Elias fazem com maestria, que é segurar a bola quando a bola vem no alto, segurar, dominar, né, para o cara de trás vir, tabela com o Alexander, recebe de volta, faz a jogada, deixa o Keno na cara do gol, 1-0 Fluminense que fez várias jogadas pela esquerda com o Keno, ele foi muito bem no mano a mano, 1 contra 1, um cara que veio de lesão, estava se recuperando, físico, a técnica, foi um jogador muito incisivo no primeiro tempo, Alexander também jogou bem,
né, procurando o jogo, querendo mostrar que o futebol dele é aquele do ano passado, ele precisa recuperar esse futebol, né? Futebol ele tem, né? É só colocar dentro de campo, colocar a cabeça fora de campo, no lugar e dentro de campo mostrar sua qualidade. Fluminense criando, mas 3 minutos depois, é isso que eu falo, é o que o Ganso falou, contra o Colo-Colo, nós focamos em não errar, em não dar oportunidade para o adversário. Ontem, talvez, né? Talvez, que muita gente reclama, às vezes, Felipe Melo, do Marcelo, não volta, é velho, isso, do Ganso, que não corre, mas talvez esses 3 jogadores ontem tivessem feito a diferença na questão né, da qualidade em si. É na questão da casca, né? Num jogo desse, fez 1-0, saber equilibrar a partida, saber não dar espaços, né? Saber jogar como jogou contra o Colo-Colo, né? Buscando se defender muito bem, mas 3 minutos depois o Fluminense erra, né? Novamente o Fábio erra a saída, né? Ele domina errado, domina mal, o jogador do São Paulo recupera, dribla, toca, o jogador que vem de trás chuta, o Martinelli ainda está dentro do gol, tenta tirar e não consegue. São Paulo empata 3 minutos depois, 1-1. Aí o jogo ficou um lá e cá, né? O São Paulo chegando, o Fluminense tentando. Um jogo bom no primeiro tempo, né? Um jogo onde as duas equipes quiseram, né, ganhar a partida, né? Jogaram para ganhar a partida. Isso é muito bom a gente falar do Fluminense querer jogar a partida. Só que na atual fase do Fluminense, eu acho que se temos uma vantagem, temos que saber que quando não estamos bem, temos que jogar pelo menos na parte da raça, da disposição. Já que não vai pela técnica, a gente não está conseguindo, tem errar. Ontem o Fluminense errou muita saída de bola. O São Paulo recuperou muita bola na área, na entrada da área do Fluminense, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Né? O Fluminense teve dificuldade nessa saída de bola. E ontem o Fábio realmente que nos salva em todos os jogos, nos salvou em vários jogos esse ano. Não vou criticar, né? Uma saída de bola que é treinada todos os dias pelo clube, pelo Fluminense, pelo Diniz. Então, Diniz nem reclama, ele abaixa a cabeça, tipo, fazer o quê? Eu treino, não posso reclamar. Fábio falhou, né, no gol. Infelizmente, demos o gol para o São Paulo 3 minutos depois. Eu acho que faltou, foi o foco que teve contra o Colo-Colo depois de fazermos o gol. Porque o São Paulo ia se abrir para tentar empatar. Isso podia nos beneficiar. Então, de repente, fazer aquela marcação atrás, como fizemos contra o Colo-Colo, ainda mais ontem, né, com um time totalmente mais leve. Né, você tinha um meio-campo com o Alexander, que chega muito rápido, Martinelli, Cauã Elias, garoto novo, John Arias, que é rápido, mas o Keno, que estava jogando muito bem. E nós falhamos numa jogada nossa. Né? O Diogo Barbosa recua para o Fábio, uma jogada tranquila dele dominar e tocar para o Manuel do lado, ou fazer a transição lá na frente com o Cauã Elias, ou sair jogando. Ele dominou errado e estava mal no jogo ontem, com os pés o Fábio. Deu a oportunidade para o São Paulo empatou. Tivemos aquela confusão no final do primeiro tempo, onde o Manuel sente uma lesão na coxa. O Manuel toca para a linha de fundo, para a linha lateral, desculpa, para ser atendido. Né? Aí o Luciano quis dar uma desperta, né? É aquele negócio. São Paulo é um dos clubes, para vocês saberem, o São Paulo é um dos clubes que não querem a paralisação do Campeonato Brasileiro. Né? Enquanto os clubes estão aí movidos para paralisar o brasileiro por causa do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, até por causa de Grêmio, Inter e Juventude, né? Se solidarizar com o povo gaúcho, com as centenas de mortes, né, já divulgadas. Né? O governo botou mais de 270, mas são muito mais de 500 mortes. E dizem que vão achar muito mais corpos aí quando as águas baixarem, quando tudo se resolver. Né? Alguns talvez nem achem corpos, né? Mas a gente vai saber que pessoas vão ficar desaparecidas. Então sabemos que muitas pessoas não vão ser encontradas também. Então, a falta de empatia, o São Paulo, por meio do Luciano, mostrou ontem. Falta de fair play total. O jogador do time adversário joga a bola para fora porque sentiu uma lesão na hora que domina. Ele pede a bola para bater rápido o lateral para ganhar a vantagem com o jogador caído no chão. Isso demonstra que o clube São Paulo, que agora vendeu o direito do nome, como meu enteado falou ontem, agora não é mais Morumbi, é Morumbis. Ridículo o nome, trocado. Vendeu o direito de 1 ano de nome, tudo bem, precisa de dinheiro, né? Tá precisando de dinheiro, faz tudo, né? Até trocar o nome de Morumbi para Morumbis. Porque foi o bicho que é ridículo. Ridículo. Faz outro tipo de propaganda dentro do estádio, com o nome do estádio.
mostra que realmente o clube paulista está muito aquém, né, de fazer um fair play, porque não está fazendo fora de campo, né, com seu co-irmão tricolor gaúcho, o jogador vai fazer dentro de campo. A confusão começou, todo mundo se xingou na confusão, isso é fato, né? Tem confusão no futebol, o jogador, todos eles se xingam, todo mundo xinga o árbitro xinga o jogador, né? Aí ele deu amarelo pro Luciano e expulsou o Fernando Diniz, né? E dizem que tem uma regra agora que quem tá fora de campo tem que ser punido com mais veemência. Pipalela! Balela! Você vai ver isso, viu isso ontem com o Daronco e você não vai ver isso no resto do Campeonato Brasileiro. Ele expulsou o Diniz. Desculpa, gente, cara. Fiquei até nervoso. O Diniz ficou até nervoso. O copinho do Diniz ficou até nervoso, até caiu o copinho. É balela, balela. Ele quis expulsar porque quis expulsar o Diniz mesmo. O Diniz xingou o Luciano xingou o Diniz, todo mundo se xingou e tá todo mundo ali se xingando, é normal do futebol. Ele desce o amarelo, que tinha que dar o amarelo pro Diniz mesmo. Tava na confusão, amarelo para um, amarelo para outro. Sem coerência nenhuma o Daronco. Mas o Daronco também não era para estar apitando o jogo de ontem, né? O cara foi punido na quarta-feira por uma confusão pior no lance que ele foi ao VAR e não deu o vermelho para o jogador do, se eu não me engano, do River, né, na jogada. E depois teve uma confusão mirabolante entre vários jogadores, ele praticamente não amarelou ninguém, né? Como a gente diz no futebol, ele peidou para amarelar, para dar cartão. Nem ontem ele quis mostrar superioridade. Estou no Brasil, eu não sou ruim, eu não tinha que ser punido pela Conmebol, então vou expulsar o Diniz e vou dar amarelo para o Luciano. Bom, a gente conhece o Daronco, né? O Daronco ontem deu mais amarelo até do que ele dá. O Daronco evita de dar amarelo, deixa o jogo correr, não marca umas faltas claras, né? Como teve no segundo tempo. Vamos começar falar do segundo tempo. O segundo tempo começou da mesma forma com os primeiros dois times jogando, buscando o gol, né? O Fluminense veio com a modificação no início do segundo tempo, tirou o Martinelli, que não sei porque que ele tirou o Martinelli, né? Eu não vi uma má partida do Martinelli, mas tirou o Martinelli, botou o John Kennedy, né, para jogar junto com o Cauã Elis, com o Kennedy e John Ares, e botou o Felipe Andrade no lugar do Manuel. O Manuel só lesionado, né, como ele já tinha se lesionado no final do primeiro tempo. O Fluminense continuou da mesma forma, atacando São Paulo atacando o Fluminense, todos os dois buscando a vitória. E foi um jogo que cria-se oportunidade, perde-se oportunidade. São Paulo criou mais do que o Fluminense, né? E uma jogada ridícula, né, que o Daronco tinha que ter dado falta no Lima, né? Na transmissão até todo mundo fala, não, o Fluminense tem que parar de fazer com que o torcedor fique em pânico com essa jogada dentro da área. O Lima estava de costas, não precisava ter segurado a bola, podia ter tocado e tal. Não adianta, é o esquema do Diniz, é o estilo de jogo do Diniz, é a saída de bola do Diniz. Ele não muda, nem quer que os jogadores mudem. Mas foi falta do Galopo claríssima, né? Ele empurra o Lima com o cotovelo e por baixo e joga o Lima no chão. Por isso que ele rouba a bola, dá para o Luciano faz o segundo gol, né? Aí tem toda aquela parada, comemoração, ele vai ao VAR. Olha, viu 300 vezes o lance no ângulo principal. Depois ele tentou achar um ângulo para que ele pudesse manter o gol. Só que ele viu que não ia ter como manter, porque a falta foi clara, né? Ele volta, aí fala lá no microfone, não falou nada, né? Ele falou só que foi falta do jogador, não falou nem que jogador, né? Porque tem que explicar o que aconteceu no lance, a falta, o jogador, quem derrubou, mas não falou nada. Ele só falou, foi falta do jogador, pronto. Até nisso o Daronco não está cumprindo a regra da CBF, né? Para umas coisas ele cumpre, para outras ele também não cumpre, né? Mas tudo bem, isso é a CBF, é a zona do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, né? E o Fluminense continuou sendo pressionado, principalmente na saída de bola, e num erro na saída de bola novamente ontem, né? Cedemos o escanteio, né? E muitas vezes, ó, o pessoal fala aí, galera, caravana Flu Vassouras, Flu Vetera, pessoal do Resenha, Fluminense FC, né? Todo mundo, guerreiros tricolores, todo mundo que bateu um papo, conversou, comentou sobre o jogo de ontem, sobre tudo que aconteceu, preocupado com o time na zona de rebaixamento, né? Lógico que não está. Estamos na sexta rodada, faltam 32. Mas o Fluminense não tem jogado futebol para estar fora dessa zona de rebaixamento, convenhamos, né? Já tem 2 jogos a mais que muitos times e não tem feito um bom futebol. Que vai melhorar um pouquinho o Fluminense, entre aspas, e não sei se vai melhorar tanto, é que os times que estão em cima podem abrir do Fluminense nesse final de semana, onde o Fluminense não joga pelo Brasileiro, que pegaria o Juventude aqui no Maracanã,
né? Mas o Juventude não pode jogar até o dia 27, que é o dia que o inteligente e cabeçudo lá, presidente da CBF, Edinaldo, marcou a reunião para saber se vai paralisar o brasileiro, para tu ver como é que é o nosso presidente, né? Ele marca no dia que os times têm que voltar a jogar, entendeu? Ele não pode marcar antes do dia 27, que tem tempo, para poder resolver tudo até o dia 27. Ele marca no dia 27, que é um cara inteligente, né? Igual os últimos presidentes da CBF, que são caras inteligentes. E já digo de antemão a você, tricolor, ele não quer paralisar o brasileiro, tá? Ele está fazendo de tudo para não paralisar. Ele não quer ser contra, né? Não quer ficar com a imagem manchada, né? Contra o pessoal do Rio Grande do Sul, né? As coisas que aconteceram no Sul, mas ele não quer paralisar o brasileiro. Isso é fato. Tanto que ele já fala: se paralisar o brasileiro, vai dar problema. Se paralisar o brasileiro, vai ser difícil. Se paralisar o brasileiro, mas a Copa Verde e a Copa do Nordeste está junto com o brasileiro. Quem organizou isso aí? Não foi a CBF? Quem é a CBF? Né, o Edinaldo Silva? Né, a comissão lá de regulamento de esporte, né, de competições, que faz essa zona toda no campeonato nacional e brasileiro? A culpa é dele. Entendeu? A gente tem um mês aí de Copa América, que teria jogos do brasileiro, não queria paralisar, mas os times queriam. Usa essa Copa América para paralisar. Não vai fazer diferença. A gente já poderia ter usado a paralisação com a Copa América, usa a Copa América com paralisação. Ou paralisa antes e joga na Copa América. O importante é ser solidário com os nossos co-irmãos lá que não podem jogar, que já estão sendo obrigados a voltar na Sul-Americana e na Libertadores. Já estão treinando, tendo dificuldade para poder estar aptos a jogar os jogos dele pela Libertadores Sul-Americana. Que a Conmebol ou queria cancelar os 2 desse ano, botar eles para jogar ano que vem, mas os times não querem. Ou eles jogam jogos para não atrasar a Libertadores. Entendeu? Conmebol também sem empatia nenhuma, mas tudo bem. É um evento nosso, né? Não é mundial, então eles contam que aí não pode prejudicar um todo por causa de 2 clubes. Beleza. Até aí tem um pouco de entendimento, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil seria falta de empatia, como o Flamengo já se posicionou de novo contra a paralisação. Palmeiras, né? Além de eu adorar o trabalho da Leila frente ao Palmeiras, emprestou o avião lá para levar mantimentos para o Sul de graça, era só levar no avião do Palmeiras, mas também é contra a paralisação, e o próprio São Paulo, que é contra a paralisação. Eles não se pronunciaram, tá? Eu estou falando que eles são contra até hoje, esse horário, né? Eles são contra. Eles não se pronunciaram se queriam paralisação, não. Para falar a verdade, depois do jogo contra o Corinthians, o Landim se pronunciou sim. Falou que era contra a paralisação. Não sei se foi o Landim ou foi um dirigente do Flamengo. Agora me desculpe se não foi o Landim. Mas foi um dirigente do Flamengo que se pronunciou contra a paralisação do campeonato. Eu acho que até para o Fluminense, né, teoricamente, do jeito que o Fluminense está, das lesões que o Fluminense tem e do futebol que o Fluminense tem apresentado, a paralisação do Fluminense seria ótima. Né? Seria uma pré-temporada que o Fluminense não teve. Recuperação de jogadores que o Fluminense não teve. Né? Para o Fluminense, no meu ver, seria bom. Porque o Fluminense realmente preocupa, né? O gol foi uma falha bizonha na saída de bola, como eu estava falando, na saída de bola do Fluminense, entre Diogo Barbosa, e agora não lembro se foi o Alexander, perda de bola ali na esquerda, cedemos o escanteio. No escanteio, xingaram muito, muita gente xingou o Felipe Andrade na jogada, falou que o Felipe Andrade falhou, é morto e tal, não sei o quê. Vamos analisar a jogada? Quem saiu errado não foi o Felipe Andrade. Né? Foi o Diogo Barbosa, agora não sei se foi o Alexander ou se foi ali o Lima, o Cauã Elias ali chegando, né, que perderam a bola de John Ares, não lembro quem foi, mas não foi o Felipe Andrade. O escanteio surgiu. No lance do escanteio, quem não corta a bola, quem fica no primeiro pau para cortar o escanteio no lance de escanteio? Isso é básico do futebol. Quem fica no primeiro pau para tirar a bola no primeiro lance ali na entrada do primeiro pau ali para tirar o escanteio? Quem sempre que tem que ficar? É sempre o centroavante, o artilheiro do time. É sempre o cara que fica no primeiro pau para tirar essa bola. Quem ficou ali? John Kennedy. Ele tirou a bola? Não. Ele e Marquinhos se atrapalharam ali na jogada, não sei se um atrapalhou o outro, a bola passa no meio dos dois, né? Resvala no jogador de São Paulo, que acaba batendo na perna do Felipe Andrade. Ele não esperava e a bola sobrou para o Arboleda e o Arboleda faz o gol do São Paulo. Então foi uma falha coletiva. Não adianta culpar só o Felipe Andrade. Ele não foi culpado pela saída errada de bola na esquerda, né? E não foi uma cabeçada que ele não marcou o cara de cabeça. A bola veio por baixo, a bola não pode passar por baixo. Isso é básico do futebol.
A bola por baixo tem que ser rebatida, pô. Ela não pode passar ali, de jeito nenhum. Nem no meio de dois jogadores, pô. É inadmissível a bola no escanteio passar no meio de dois jogadores por baixo. Pelo alto, a gente até não fala nada, que o Fluminense pelo alto é uma mãe. Né? Esse ano o Fluminense pelo alto é uma mãe. Né? A mãe de todo mundo. Todo mundo faz gol no Fluminense pelo alto. Agora, por baixo, no jogada de escanteio, isso é treinado lá no infantil. Né? No infanto juvenil, que agora é sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, não interessa. Antigamente era infantil, infanto juvenil, né? Juniores, não interessa. Isso é treinado desde a base. O centroavante fica no primeiro pau para tirar essa bola pelo alto ou tirar a bola ali, né? O lateral contrário fica na primeira trave, né? E os dois se embolaram ali, não sei porquê, a bola passou, resvalou no jogador de São Paulo, bateu na perna do Felipe Andrade, sobrou para a Arboleda, gol do São Paulo, né? Teoricamente foi o que chegou mais no gol, né? O Fábio fez mais defesas do que o goleiro de São Paulo, e o Fluminense teve ainda uma última oportunidade com o Marcelo, pegando um belo chute fora da área, a bola infelizmente beijou a trave, né? 2-1, Fluminense aí preocupando, né? Começando a preocupar, o ano, mês de maio na metade, o Fluminense não joga futebol em 2024, somos campeões da América, nos orgulhamos disso, aqui, ó o PEC, continua aqui, ó, atuais campeões da América, estamos aí brigando, né, pelo bi, né? Temos um jogo importante na quinta-feira dentro de casa para selar a classificação. Depois temos um descanso de uma semana, que vai ser, acho que, bom para o clube, né? Uma semana de descanso, já que não jogamos domingo pelo Brasileiro com Juventude. Jogaremos na outra semana contra o Sampaio Corrêa, também para selar a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, sem sustos, né? E aí depois a gente pega aí o Botafogo, aí já é um clássico no Newton Santos, precisando ganhar. Esse é que é o problema. Precisando vencer. Né? E depois do clássico contra o Botafogo, eu botei aqui, deixa eu ver aqui que eu botei aqui para vocês, porque como não pegamos o Juventude, a gente depois do clássico contra o Botafogo, vou ver um pouco da sequência aqui do Fluminense, da sequência para sair do Z4, tá, gente? Porque realmente tá complicada a vida do Fluminense no Brasileiro. A gente estava zoando o Vasco, né? Eu continuo zoando o Vasco, acho que é um time inferior ao Fluminense, jogando pior do que o Fluminense, mas o que importa é ganhar os jogos. Depois a gente pega o Atlético Goianiense, né? Depois do Botafogo, o Atlético Goianiense em casa, né? O Fluminense tem uma sequência em casa, depois joga com o Cruzeiro fora, né? Uma sequência do Fluminense não tão fácil, tá? Porque depois a gente pega o Flamengo no Fla-Flu. Então é uma sequência complicada. Se o brasileiro parar, talvez seja melhor para nós, tricolores, né? Para a gente, como para o pessoal do Sul também, lógico, vai parar por causa deles, mas pensando aqui no nosso clube, talvez seja melhor essa paralisação para o Fluminense voltar a jogar o futebol. Porque até ontem, Fluminense até ontem não jogou futebol em 2024. O que o Fluminense faz é uma sequência de jogos ruins, péssimos, né? Com jogos medianos para ruim, né? E alguns lapsos dentro de alguns jogos daquele futebol envolvente de 2024, de 23. Só, mais nada, né? Então é isso aí. Esse é um react, né, ao pós-jogo de ontem. São Paulo, no meu ver, mereceu a vitória, né? Teve chances mais claras para vencer o jogo. Além de eu falar que futebol às vezes não é merecimento, né? Às vezes um time joga bem e não ganha. Mas o Fluminense precisa realmente voltar a... Nem que seja em outro esquema, nem que seja num outro tipo de saída de bola, nem que seja em contra-ataques, né? Jogar em contra-ataque, dar a bola para o adversário, jogar em contra-ataque, alguma coisa que faça mudar esse time, né? Para voltar a jogar futebol. É o que a torcida quer, que é o que a torcida está reclamando, que é o que a torcida está querendo, né? Está buscando num time que vem aí de glórias boas e bonitas, né? Jogos incríveis, maravilhosos, para o futebol fraco, medonho e pequeno. Tamo junto. Eu vou fazer um outro vídeo aqui sobre a situação financeira do clube, balanço do ano passado, né? Vou falar sobre algumas outras coisas também, do jogo de ontem, da entrevista do Diniz. Fiquem aí com a gente, daqui a pouco a gente volta, né? Com mais vídeos aí para vocês aí sobre a semana, né? Porque a gente tem jogo já na quinta-feira. Hoje é terça, depois de amanhã já tem jogo. Né? E já é uma batalha no Maracanã contra o Cerro Porteño. Então, fiquem ligadinhos, canal Guerreiro Tricolor.
verdadeiro canal da torcida tricolor. Grande abraço